Muito bem, vamos começar aqui mais um EBDcast aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Hoje o negócio é diferente, hoje é nacional o negócio. Mas antes, eu ganhei um presente, eu deixei para abrir, né? Presente hoje eu deixei para abrir com vocês. Vamos ver se ele me deu um livro calvinista ou arminiano. É o gibi da Mônica. Pentecostal ou reformado? É a teologia do Cascão. Ai, Jesus. Ai, sim. Nossa, Gediel, você leu minha mente, Gediel. Você leu minha mente. Que a Paula ia me dar esse... Ela queria me dar esse livro, acredita? Eu perguntei pra ela. Ah, foi você então, porque ela perguntou pra mim. Investiga. Não, porque na verdade você tinha falado dele. Lá no portão faz tempo. Sim. Eu tô pensando, falei, então é. Eu falei, Paulo, descobre pra mim se o Miquel comprou esse livro. Não, esse aqui é top. Eu já queria ele faz tempo já. Cartas de um Diabo para o seu aprendiz. C.S. Lewis é o cara, né? C.S. Lewis aí, quem não leu o Cristianismo Puro e Simples, tá perdendo. A linguagem dele é legal. Eu ainda não terminei os Contra-Muros ali que eu comprei. Eu comprei. Tô quase no final, mas não terminei. Não, porque a Paula me perguntou esses dias. Ela falou, não, eu vou te dar um livro. Olha esse papo dela. Porque o Ayrton que acompanha nós, estava aqui hoje. Tinha perguntado se eu queria um livro de presente. Aí ele vai me dar 2 ainda, ó. Tá aí no lucro. Já ganhei 3 de presente, já tô no lucro. Porque daí o Ayrton vai me dar o do George Miller lá. Da 50 mil orações, né? Que eu ouvi, eu apaixonei a ideia do livro. Daí eu procurei e achei o livro. Aí ele vai me dar esse e o Avivamento do País de Gales, do Evan Roberts. Eu li aquele outro, eu quero ler o do Evan Roberts agora. Aí a Paula tinha falado, mas você não tinha falado um outro? Que eu queria, ela tinha perguntado, eu falei do George Miller, que eu tinha visto. Ela mandou pra mim. Aí eu falei, daí ela falou, mas e o do Diabo lá? Eu falei assim, sim. Mas aí eu falei, não, mas esse deve ser caro. Deixa pra depois. Que a gente compra os mais baratos primeiro, os mais caros depois. Eu gostei da Thomas Nelson pelo acabamento. Não, esse aqui é Thomas Nelson. Sem contar o cheiro. O cheiro do papel Isso aqui é só pra quem lê livro, ó. Cheirador de livro. Tem um que é cheirador de pó, de farinha, um monte de coisa. Não tem aqueles que bom cheirador de livro. Que cheiram vinho pra ver. Mas é... assim, o material dela é muito bom. Chico, Deus abençoe. Isso aí, vamos chamar a vinheta, depois eu falo tudo que eu deveria falar, né? Senão a gente não vai andar hoje. Gente, vocês já sabem aí o que vocês têm que fazer aí, né? Então, 295! Faltam 3. Falta 5 pra 300 aí, hein? Tá chegando lá, hein? Tô quase chegando lá. Tem um filme com esses 300. Os 300, ó, então os 300 são ungidos, 300 com fogo. Né? Vou chamar o Wesley lá, o Yeltsin lá pra cantar os 300. Quando completar 300, o Wesley vem cantando. Se completar os 300, eu faço uma paródia, o Gediel cantando. Sai pra lá. Trazer o Armando do Manto do corpo pra cantar os 300 aqui. Gente, hoje nós vamos falar aí. Curta, comenta, se inscreva aí, gente. Ajuda nós aí, que tá quase chegando no canal Palavra Viva. Lá saiu a mensagem dessa semana aí. João Batista. João Batista perdeu a cabeça, hein? Pregador que perdeu a cabeça, literalmente. O pregador das flores e dos espinhos também. O Marco Antônio. Mensagem dura lá. Essa música é do Marco Antônio. Pregadores de rosa. Pregadores de rosa, prega os espinhos também. E aí foi inspirado nessa coisa que eu dei sentido. Porque aqui em casa eu conheço todos os hinos velhos, porque meu pai ouve todos os hinos velhos. Esse é do Marco Antônio. De disco que você pode mandar. Mas, gente, vamos lá. O avivamento pentecostal no Brasil. É muita coisa a gente poderia falar, né? Primeiro nós poderíamos perguntar aquilo que nós conversamos uma vez, né? Porque fala-se... O próprio pentecostalismo brasileiro se denomina como movimento pentecostal. Aí, outros reformados fazendo uma leitura sobre nós não nos caracterizam como um avivamento. E até mesmo os próprios pentecostais não se caracterizam como avivamento. Eu acho meio contraditório esse negócio. Então a gente, porque tenta-se avaliar dentro de alguns crivos lá o que é o avivamento, deixa de ser e tal, algumas características, mas a verdade é que, pelo menos até certo momento da história, da nossa história pentecostal no Brasil, eu entendo que é avivamento. Como que uma igreja cresce
pessoas se convertem em massa, curas, milagres, tantas coisas, e eu não digo que isso é avivamento? Eu preciso basear o fato do crescimento da Assembleia de Deus, por certo, a Assembleia de Deus é a maior denominação do Brasil. E está em 200, do mundo, né? E está em 217 países. Qual que é a fala de Gamaliel? Se é de Deus, é condicional. Se é de Deus, por si só, prevalece. Sim, e nos últimos 100 anos, né? 112 anos da Assembleia de Deus. Que uma outra questão, a Assembleia de Deus ela não tem de registro CNPJ com pessoa física em 1918. Sim. Então ela completou Missão da Fé Apostólica. Agora, como movimento, 1911, 2011 fez 100 anos. Então nós temos 100 anos de movimento pentecostal, em 2018, 100 anos da Assembleia de Deus registro. Sim. Como denominação registrada. E talvez agora nós poderíamos discutir as últimas 2 décadas, se nós estamos vivendo ou não o avivamento. Porém, nos anos anteriores a isso, né, desde o início, né, 1911 para frente, no Brasil, em solo brasileiro, no caso, eu não posso dizer que não é avivamento. Eu não consigo. Eu olho para esse fenômeno de norte a sul do país, na zona urbana e na rural. Em qualquer canto você acha alguém que crê, letrado ou iletrado, doutor ou analfabeto. Você vê que o evangelho alcançou todo mundo. O pregador pentecostal, o bom pregador pentecostal, ele pelo menos sabe pregar uma mensagem, que é a cruz. Ele pode não saber pregar nada, mas ele sabe pregar a cruz. Se ele souber pelo menos a cruz, ele já tem uma mensagem boa. Nós temos um exemplo aqui, né? Você deve conhecer, que em Pindamonhangaba todo mundo conhece, o Acilon. Né? Acilon congregou com o Acilon. Jovem! Amigo! O Acilon, as pessoas sabem que ele é analfabeto. E ele tem textos decorados da Bíblia, mesmo analfabeto. Sim. Tem textos decorados inteiros da Bíblia. E ele prega na rua todo dia. Se quiser se ele deve estar no centro hoje, lá no carnaval, falando de Jesus pro povo lá. E ele prega a cruz. Sim, é isso. A essência do evangelho ele prega. Na simplicidade dele, ele apresenta o que é essencial. E ganha gente pra Jesus aqui dentro da cidade demais. Porque é uma coisa que é vocação. Ele contou... Ele era batista. Não é Igreja Batista. Renovado. No Paraná, se não estou enganado. Se converteu e no dia seguinte ele já estava falando de Jesus. Você vê como que é. Isso em 1900 ela vai por nada, né? Ele já está avançado em idade. Então assim, você vê que a essência, que é a pregação do evangelho, que é a cruz. E os 4 pontos que a Assembleia de Deus vem pregando até hoje. Jesus salva, cura, batiza e volta. Pronto. São 4 pilares. Então eu não consigo identificar o que nós vivemos como pentecostais no Brasil, pelo menos naquele momento que começa, até dado momento, que a gente não tem como, às vezes, definir. Começou aqui e terminou ali. É meio complicado de bater o martelo. De fato, ainda estamos vivendo esse mover do Espírito. Nós temos vivido uma queda disso. Também não podemos negar isso. Uma oscilação. Temos vivido... Há lugares que você vê que há uma busca, um fervor, uma coisa contínua. Há outros lugares que a coisa descambou de vez. Há umas geladeiras. As igrejas tornaram instituições, engessadas. E você não vê mover mais de Deus, nem do Espírito, nem nada. É puramente institucional. Mas nós não podemos negar que nós vivemos, sim, um avivamento. Mas vamos lá. Texto áureo está em Atos 19, 5 e 6, que diz: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Verdade prática, Deus derramou grande avivamento pentecostal no Brasil. E ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 a 7, que diz: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo diz: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões.
Muito bem. Então vamos lá o primeiro tópico aí. Nós vamos entrar nesse contexto aqui daqui a pouco. Né? Mais uma vez nós entramos nesse assunto do batismo do Espírito Santo. O movimento de Atos se repete no Brasil. Primeiro tópico. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo e também recebeste já o Espírito Santo depois que credes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19:7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham fé salvífica, mas em seguida receberam um batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Aí tá voltando de novo ao que nós tínhamos já falado em outra aula. Eles tinham o Espírito Santo? Tinha o Espírito Santo ou não tinha o Espírito Santo? Então, eu tenho que entender que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Porque assim, ó, Como é que eu me torno templo? Como é que eu me torno templo do Espírito Então. Santo? Que se eu ouço a mensagem de alguém, o Espírito Santo me faz compreender que eu sou pecador, careço da graça de Jesus, ele está abrindo a minha mente para a compreensão da mensagem. É ele quem está fazendo esse papel. Eu entendi, posso não levantar a mão, mas eu fiz minha confissão de fé, porque Paulo não fala nada de levantar a mão. Isso é típico da Assembleia de Deus de algumas denominações. Se com a sua boca confessa, com o seu coração crê, pronto. Você fala, pastor, olha, eu quero congregar aqui, entreguei minha vida para Jesus. Pronto. O apelo surge do período das missões. E né? quem era fanático por isso é o Finney. John Finney. Charles Finney, que tinha essa mania de ficar apelando para o apelo. século XVII, XVIII para frente. Aí você vê, se eu entendi a graça pela ação do Espírito que me convenceu, eu estou nele. Então eu já tenho o Espírito Santo. O que eu não tenho é essa questão voltada para o falar em línguas. Aí é uma outra questão, mas eu já tenho o Espírito Santo. Ó, é um assunto importante aqui. Na última aula que nós falamos sobre isso, lembra? Tocamos o assunto, era o Atos 2, né? Que era o texto base. Sim. Foi feito um comentário aqui, né? Nossa assídua espectadora, nossa irmã Elisângela, comentou lá, fez um comentário fazendo uma pergunta. Eu respondi lá nos comentários. Porque nós falamos sobre a questão da Assembleia de Deus. Se você pegar a declaração de fé, eu fiz questão de ler esse ano, que às vezes a gente precisa saber o que pensa a nossa igreja também, né? Qual que é o meu credo? E lá, e aqui na lição vai ser reforçado isso, tópico 2, segundo subtópico, que questão da salvação e batismo do Espírito Santo são experiências distintas. Cresce isso a Assembleia de Deus. E aí eu perguntei, né? A pergunta que a gente faz: o batismo do Espírito Santo é para todos? É uma pergunta. Se eu respondo que sim, e a Bíblia me diz que é, né? Para todos. A pergunta que eu tenho que fazer em seguida: o que é o batismo do Espírito Santo? Eu tenho que fazer essa... Entendeu? Porque se eu digo que é para todos, e a Bíblia diz que é, de fato é, ok, seria um problema, seria uma dificuldade. Eu creio no batismo do Espírito Santo, você crê no batismo do Espírito Santo, todo mundo crê no batismo do Espírito Santo. Isso é um assunto bíblico, não tem como você mudar isso. A pergunta então não é se cremos ou não no batismo do Espírito Santo, nós cremos. A questão é, o que nós entendemos que é batismo do Espírito Santo? Exatamente. Porque se eu entendo que batismo no Espírito Santo é falar em línguas, então batismo no Espírito Santo não é para todos. Então o que eu digo dos meus irmãos Entendeu? históricos reformados? Exatamente, eles não têm Espírito Santo. Nunca teve. Não Se se for olhar pela revela. lógica. Então, Nunca teve. E como é que eu vou falar de... não só de eles, John toda a Wesley? tradição católica também, antes do protestantismo, boa parte não viveu isso. Então, Os primeiros cristãos, sim, mas e depois? como é que eu vou falar do, por exemplo, John, fundador da igreja presbiteriana, John Knox? Como é que eu vou falar de Spurgeon? Como é que eu vou falar de Jonathan Edwards? Como é que eu vou falar desses homens? Não tinha Espírito Santo? George Whitefield, George Moody, que, segundo o livro Heróis da Fé, conseguiu aí 1 milhão de almas para Cristo. John Wesley, Charles Wesley, Adoniram Hudson, os que fazem parte do grupo dos Heróis da Fé. Então, se eles não falaram, eles não são batizados. Não são batizados? Então, Se eu não sou batizado, eu não estou no Espírito. Como é que fica a mensagem agora? então, e aí? Porque a nossa dificuldade não é com o batismo do Espírito Santo, né? Alguém vai pensar assim, nossa, eles estão lá distorcendo o negócio. Não. A nossa dificuldade não é... Eu creio, nós cremos, sem dúvida alguma, no batismo do Espírito Santo. O que nós temos dificuldade, e não é uma dificuldade particular minha, é porque a gente lê a Bíblia. A gente parte do princípio Parte que a da Bíblia palavra ensina. de Deus. E a palavra de Deus é clara quando diz
que é um mesmo Espírito, que opera tudo em todos, mas Paulo deixa claro, todo mundo vai falar em línguas? Todos profetizarão? Não. Todos terão dom de curar? Não. Cada um. O Espírito vai distribuir Segundo conforme a sua vontade vontade dele. os dons. Exatamente. Só que não vai todo mundo falar em línguas. Todo mundo recebeu o dom de línguas. Irmão. Precisa ter gente para interpretar. E aí, tem pessoas que falaram em línguas estranhas hoje, e que aí já passaram 20, 30 anos, nunca mais falaram. Então, E aí? às vezes vai falar uma vez só na vida. Então ele é frio, ele é calculista, ele é racional, ele é liberal, ele é o quê? Então, Ele é ateu? Ele não é crê um em mais negócio, nada. é um negócio Não. complicado por causa disso. Porque quando nós olhamos para a Escritura, na questão da distribuição dos dons, que é algo do Espírito também, compete ao Espírito, você não encontra isso. Então a nossa dificuldade não é contra a questão do batismo do Espírito Santo em si, mas do que nós entendemos por batismo do Espírito Santo. É fato que eu acredito também que é necessário um revestimento de poder. Indiscutível isso também. O fato de você... Porque eu entendo... O que eu entendo? O Gediel pode discordar de mim. O que eu entendo que é o batismo no Espírito Santo que a Bíblia fala? É o novo nascimento. Estar imerso no Espírito. Exatamente. É o batismo do crente no corpo de Cristo. O que a palavra batismo vem de onde? Do grego, baptizo. Estar Aham. imerso em algo. Sim. Não é o ato de aspersão, é o ato de imersão. Se você está imerso em Cristo, Uhum. o novo nascimento, pode ver como é que nós efetuamos o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então eu estou imerso em Deus. O batismo nada mais é também do que uma compreensão, tudo bem que é um momento que ninguém quer passar por esse, que é o momento da morte em si, é o sepultamento. Sim. O que Paulo fala? A vida que eu agora vivo, Vocês. eu vivo ela em Cristo. Uhum. Por quê? Eu vi. O velho homem deitou-se e levantou um novo homem. Por isso que Paulo fala, a vida que eu agora vivo ela na fé do Filho de Deus. As coisas velhas, Se passar. quando eu me levanto, eis que tudo se fez novo. Uhum. E quem que me leva agora ao processo de viver Cristo? Espírito. O próprio Espírito. Ó, o texto que eu mais gosto sobre batismo no Espírito Santo, eu entendo que resume perfeitamente o negócio. É Romanos 8. A partir do verso 1. Porque é chamado, inclusive, de o Pentecostes de Romanos. Nenhuma condenação. Né? Começa dizendo, porque agora, e aí você, para entender esse versículo, você tem que ler o capítulo 7. Porque ele estava falando miserável homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte, tal. Bem que quero não faço, mal que não certo? quero. Aí ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vai contando o número de vezes que o Espírito aparece. Primeiro, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo letra maiúscula, hein? Sim. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Olha aí. Ó, em 5 versículos, 5 vezes a palavra Espírito. Não, um por versículo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas receberdes o espírito da adoção de filhos, o qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Quer dizer, a prova verídica de que você é uma nova criatura não é um testemunho externo, é interno. E quantas vezes aparece Espírito até agora? Já deve estar dando 12. É umas 15 vezes, 16 vezes que aparece a palavra do Espírito aqui. E se não somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Cristo, Qual herdeiros versículo de Deus. que fala, se eu não tenho Espírito, eu não sou filho de Deus? Então, Qual que é o versículo aí? nenhum. Não, você leu aí. É o verso... Se eu não tenho Espírito... Verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, está na hora dele. E aí? Como é que eu sou filho se eu não tenho Quer Espírito? dizer, tudo, você percebe aqui várias correlações, tudo é no Espírito. Quer dizer, você nasceu de novo, e lá o texto do Evangelho de João, né?
Porque alguém pensa assim, tá, em que momento todo mundo tem o Espírito Santo? Alguém pode perguntar, olha só. João 14, 16 e 17. Eu rogarei a Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Quem que tem o Espírito Santo? Quem nasceu de novo. Novo convertido. A nova criatura. Não foi da água, foi do Espírito. Agora, Ainda o texto do Novo Nascimento de Jesus com Nicodemos, o quê? O vento sopra. Onde quer. Pra onde quer e tal. Tá falando do Novo Nascimento. Tudo no Espírito. O Espírito convence, né? Desde o início até o fim é o Espírito trabalhando. Confirma João 1:12. O Evangelho ou... Não, o Evangelho. Evangelho 1:12. João 1:12. Mas todos quanto recebeste, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. E quem que gera essa certeza dentro do cristão? O Espírito Santo. Todos quanto receberam. Você vê, não tem os como... quais vão nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Espírito Santo é o quê? Então, o texto de Efésios, né? Sim. Foram selados com o Espírito Santo. Ele que abre o entendimento, ele que ilumina. O texto de 1 Coríntios, tudo o Espírito. Sim, e o que Jesus fala? Convém que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não vem. E quando ele vier, ele vos fará saber tudo acerca de mim. Tudo que eu preciso saber de Jesus é o Espírito quem vai levar a igreja a viver. O que é batismo do Espírito Santo? Estar no Espírito. É novo nascimento. É o novo nascimento. Agora, e os dons? Aí alguém vai perguntar, tudo bem, vocês entendem que assim isso é o batismo do Espírito Santo. Mas e os dons? Revestimento de poder. Mas isso não é evidência do batismo do Espírito Santo. Porque uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e, na melhor das hipóteses, ter o dom da fé, porque é o dom que todo mundo recebe, é o dom da fé. Porque sem fé é impossível, né? Ter qualquer relacionamento com Deus. É o primeiro dom que a gente recebe é a fé, porque sem fé, como é que você vai crer em Cristo, na obra dele e tudo mais? Mas dos demais dons listados, eu acredito sim que o Espírito Santo, que é aquele que administra a coisa, né? Que administra os dons, ele vai trazer revestimento. E isso para uma finalidade. A finalidade é o quê? De que eu possa ser útil aos outros. Porque dons não é para mim, dom é para o outro. Os dons não é igual frutos. Frutos é do homem para Deus, né? Os dons é de Deus para os homens e para a coletividade. Não faz sentido um dom para mim. O que a Bíblia fala? Que produzam frutos de arrependimento para que todos vejam vocês e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Uhum. Então, porque os dons, nós entendemos que Deus tem um propósito através dos dons. Sim. Eu sou... Por quê? Imagine se não fosse o Espírito Santo nos dar dons. A gente pregar na nossa pequenez. A gente tentar produzir alguma coisa pela força do nosso próprio braço. Sem ação e intervenção do próprio Espírito. Tentar fazer pelo que a gente é em si. Não funcionaria. Se tudo é pelo Espírito, o Espírito tem que também capacitar. Sim. Então eu entendo que existe uma capacitação e nós devemos buscar. Paulo instrui. Busca os melhores dons, inclusive. E não só porque nós temos os dons ministeriais e os dons espirituais. Tanto um quanto o outro é a ação do Espírito. O que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 11? Uns foram dados. Quem que dá o apostolado? Deus. Quem que dá o ministério de profeta? Deus. Quem que dá o ministério de mestre? Deus. Tudo para a glória dele. O que a Bíblia fala? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Que tudo seja para a glória de Deus. Tem o texto lá que eu gosto. Na continuação desse texto aí. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeita medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados à roda de todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas você vê que esse versículo aqui, ele encaixa com aquele que Paulo fala. Que chegará tempo em que ajuntarão para si. Mesmo Paulo alertando a igreja acerca disso, vai chegar um tempo, e já chegou, em que as pessoas dizem, não, Miquel, eu não quero te ouvir não. Eu quero ouvir alguém que venha com a mensagem que eu quero ouvir. Não me confronte. Porque vai me dar comichão nos ouvidos. Então nós entendemos, existe um revestimento, uma distribuição pelo próprio Espírito dos dons, acreditamos. Mas isso não significa que isso é uma evidência de alguma coisa. É algo natural no próprio corpo de Cristo, na própria obra de Deus na vida do crente, de fato. O próprio Espírito age na vida da igreja. Né? Na própria vontade soberana de Deus.
Mas isso não significa que o cara, porque recebeu o dom de línguas, ou de profecia, ou de curar, ou coisa, aí ele foi batizado necessariamente com o Espírito Santo. Não. Ele recebeu sim um revestimento de poder para servir o corpo de Cristo, etc. Mas não significa que ele já não tinha o Espírito Santo, que já não era batizado no Espírito Santo. Foi você que fez a citação do professor Gabriel Aquino, que foi numa tribo. Sim. E ele não sabia nada da língua, de repente ele entendia perfeitamente o que estava sendo dito. Como é que isso acontece? Eu sou sincero, se eu for em qualquer país do mundo aí, pegar um árabe e começar a conversar comigo, eu vou rir dele. Eu sincero, eu vou rir dele, porque eu vou achar engraçado Acho a que voz. mais engraçado é o Xing Ling. Vou rir mais ainda. Eu não vou entender nada, a não ser que o Espírito abra o meu entendimento e eu consiga entender. Opa, eu estou entendendo porque o Espírito está agindo. Então não tem igreja, não tem crescimento, não tem movimento, não tem nada que leve à glorificação de Deus se o Espírito não estiver inserido na igreja. Como é que a igreja cresce? E com isso a gente não está querendo dizer que não... mas eu estou buscando a Deus e tal. Não, busca Deus. Você precisa de poder, meu amigo. Você precisa do revestimento de poder. Sim. Você precisa do Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo é o quê? O próprio Davi ainda clama, não retire de mim o teu Espírito. De tão preocupado que ele estava diante do seu pecado, ele sabendo que havia pecado contra Deus, desagradado a Deus. E naquele contexto o Espírito Santo era questão pontual, né? E ele sabia que já o Espírito havia se retirado de Saul, como já um dia havia se retirado de Sansão. Ele pensou, o Espírito Santo vai se retirar de mim, então não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu prefiro, se fosse olhar pela lógica, eu perco o reino. Eu perco qualquer coisa, mas não me tire do teu Espírito. Ele pede duas coisas, não me arranje lembrando que Davi foi aquele que recebeu 3 unções, hein? 3 vezes ungido. Né? Então assim, nós precisamos do Espírito Santo. Isso é inevitável, uma igreja que não tem homens e mulheres que buscam com ousadia o Espírito Santo é uma igreja morta. E até questão, não lembro se é o Augustus ou o Hernandes. Eu quero acreditar que é o Hernandes, mas é uma fala positiva. Que ser cheio do Espírito Santo não é opção. É mandamento. Enchei-vos. Não é imperativo. Opção. Não é opção. Então, não é opção. Não, é ordenança. É aquele texto, o comentário do Hernandes de Efésios, ele faz lá um paralelo que eu gosto. Inclusive emprestei para um cara que não me acredita, que ele me devolveu até hoje. Sumiu e perdeu meu livro ainda. O comentário de Efésios. Perdi. Do Hernandes? Do Hernandes. Do Hernandes eu tenho Filipenses. Aí, lá quando diz, né, não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, imperativo ali. Aí ele coloca lá uma situação. Se o obreiro se embriaga, né, toma uma cachaça bonita e fica cambaleante e alguém fica sabendo, disciplina nele. Exclui ele, afasta ele, porque ele se perdeu, coitado. Mas por que ninguém fez isso quando ele estava vazio do Espírito? Porque se ele tivesse cheio do Espírito, ele não teria bebido. Ele não estaria embriagado. Porque esse é o problema. Às vezes a gente quer resolver os problemas depois que a coisa aconteceu, depois que o caldo entornou, que o leite derramou. Não, mas se lá no começo a gente tivesse trazido disciplina, porque ele estava vazio do Espírito, talvez teria sido resolvida a coisa. Porque na verdade a ordenança é essa, enchei-vos do Espírito. Quer dizer, não é aceitável um cara que não seja cheio do Espírito. Por isso que a questão não é opção. É caso de disciplina um cara que não é cheio do Espírito. Então, a verdade é essa. Não é opção, é mandamento. E se é mandamento, é ordem. Uhum. Agora, uma igreja não sobreviverá. Ela não tem como ela lembra crescer. Que eu contei o exemplo do pastor que foi fazer jejum de 40 dias. Ele era um pastor fiel. Ele era homem de Deus. Pregava biblicamente, mas faltava alguma coisa. Tirou 40 dias, um retiro espiritual. Subiu no monte, foi orar. E foi jejuar. Eu tava na metade, eu tava meio desfalecendo. Achou que não ia aguentar chegar até o fim. Mas Deus deu graça, ele foi até o fim. Voltou pra mesma igreja, pro mesmo púlpito, pregar as mesmas mensagens que ele pregava. Só que tinha um fator diferencial. Cereja do bolo. Tinha um negocinho ali que, quando ele começou a pregar, lágrimas começaram a descer nos olhos das pessoas. Exato. As pessoas começaram a se quebrantar. Pessoas começaram a se render a Cristo. O que é isso? Poder. Autoridade, poder. Porque eu vou dizer uma coisa. Você pode ter uma boa oratória, conteúdo bom, você pode ter até influência, pode estar na igreja que tem os melhores recursos, ter telão, cadeira almofadada, microfone de lapela, pode ter todos os recursos possíveis. O luxo do momento. Nossa, você pode estar bombando as redes sociais, pode estar coisa. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. É o caso de João Batista. Deus levantou João Batista onde? No deserto. E diz que as multidões vinham para ouvir o cara no deserto. Imagina, no deserto, o que é ir pro deserto ouvir um cara? Só escaldante, arriscado a ser picado por escorpião. Então, só que daí diz o texto de Atos lá, se eu não me engano, final do capítulo 2, né? Que diz que o Espírito acrescentava o número daqueles que iam crendo. Quem que faz o crescimento da igreja? É o próprio Espírito.
Se você for fiel a Deus, a sua palavra, as pessoas virão. Viram. Vai brotar gente da terra, mas vai aparecer lá. Porque o avivamento é produzido pelo Espírito. Quando o Abacuque clama, aviva, ó Senhor, a tua obra, ele está clamando para Deus avivar, não para ele. Deus é o avivalista. Deus é quem manda o avivamento. Avivalista não é ministério. Não, vamos comentar aqui, vale a pena. O que está acontecendo lá na universidade lá nos Estados Unidos, né? Iceburg, uma coisa assim. Uma faculdade metodista, né? Que não é a primeira vez, inclusive, que acontece esse fato. Eu vi uma live essa semana passada do Augusto Nicodemos, que entrou em contato com pessoas de lá e tudo mais. E ele entende que o que está lá talvez não seja o avivamento ainda, mas já é algo que demonstra que algo está acontecendo ali. E não pode ser do inimigo. E que não é natural. É fato que tem uns figurões, né? Vale pôr essa nota aqui de crítica. Tem uns figurões, inclusive brasileiros, que estão lá querendo pegar o avivamento como se fosse assim, um negócio que você compra e traz pra cá. Como se fosse o fermento da massa. Não pega assim. Uma parte e avivamento não é produzido pelo homem, avivamento é produzido por Deus. Deus quis fazer algo ali, num culto normal, porque era um culto. Já passaram de 140 horas. Era um culto normal, de uma quarta-feira que eles estavam realizando, pessoas ficaram ali para receber oração e o culto não terminou. Isso pode acontecer aqui? Isso pode acontecer nos nossos dias? Na nossa nação pode, só que nós temos que entender que isso não é produzido pelo homem. E fique esperto isso, escute isso que eu tô falando. Vai surgir uns negócios desses parecidos, porque o povo gosta de imitar, né? O povo gosta de imitar as coisas, né? Satanás, ele não cria nada, ele imita, né? Aí vai aparecer uns farsantes, vai querer reproduzir o que tá acontecendo lá aqui pra dizer que tá acontecendo avivamento. Não cai nessa lorota não, hein? É isso que digo, é isso que sou profeta. Tô prevendo isso aí. A gente volta Só que não tem jeito. É Deus. A gente volta na fala de Gamaliel. Se for de Deus, permanece. O camarada tentar imitar, se ele tentar ser uma copiadora da vida. Mas lembra do... A gente leu aquele livro do Frank Bartleman. E também a gente já viu algumas coisas. O que acontece em Azusa é semelhante. Pessoas oravam sem parar. Ia para as reuniões de gerações. Na País de Gales, a mesma coisa. Reuniões de gerações. Pessoas fechavam o comércio, vão para a igreja orar. E não tem jeito, o único caminho do avivamento é a oração. É um quebrantamento, é uma busca incessante de Deus. Que a partir daí, Deus ele vai enviar pessoas, como enviou Daniel Berg e Gunnar Wingre, debaixo da unção do avivamento, do que estava acontecendo ali. E isso espalhou-se para a nossa nação. Inclusive a Celina Albuquerque, que nós vamos citar mais à frente. A primeira irmã batista. Essa irmã, ela tinha problema na fala. Curioso é isso, Deus fez 2 milagres. Batizou, deu ela o dom de falar em línguas e ainda resolveu um problema que ela tinha com a fala também. Então 2 milagres ao mesmo tempo. E é coisa sobrenatural. A primeira brasileira, né, pela história, a receber a unção do Espírito Santo, o falar em línguas. Né? Então, assim, para vocês verem. A plenitude do Espírito é o que a gente está falando aqui, né? Porque, na verdade, Miquel, até atentar para a palavra plenitude é totalidade. Então. Nunca é porcentagem 30%, 40%. Plenitude é sempre totalidade. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito. O Espírito está agindo. Uhum. Ele quer agir total. Eu preciso entender que se ele quer agir, então cumpra-se a sua vontade. Sim. E fazendo uma nota aqui, o que acontece em Atos 19... Lembrando o batismo de João, eles tinham, mas não sabiam nada sobre o batismo do Santo. Na verdade, não sabiam nada do que havia acontecido em Atos 2, em tese. Então, eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram crentes, já eram batizados, mas eles não tinham tido informações sobre o que havia acontecido em Pentecostes, naquela festa dos 50 dias depois da Páscoa. Que a promessa da descida do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, havia acontecido. Né? Que é o cumprimento da promessa, que sobre toda a carne, não mais pontualmente, mas sobre toda a carne, todos, jovens, idosos, todo mundo receberia a promessa do Espírito Santo. E naquele momento, um revestimento de poder era necessário, a igreja estava em expansão, impõe-se as mãos e eles recebem aqui o falar em línguas, que era a estratégia do próprio Espírito Santo para aqueles dias da igreja, para a expansão do evangelho. Imagine, se só lá em Atos capítulo 2, você tem pessoas de várias nacionalidades ouvindo das grandezas de Deus, o seu próprio idioma, na sua própria língua, o dialeto que seja, quanto mais aqueles que iriam ser enviados por tantas partes do mundo naqueles dias. Então era necessário
Porque eu penso também o seguinte, o dom se manifesta na necessidade. Então, por exemplo, se eu tô no lugar, todo mundo fala em línguas, para que ele vai me dar mais um dom de línguas? Deu dom de interpretação. Eu preciso de dom de interpretação. Claro. Não tem ninguém com dom de profecia naquele lugar. Ele vai... O que precisa se manifestar ali? É a mesma coisa. Dom de profecia. Eu tô no hospital, fazendo visitas para algumas pessoas. Qual dom que é o mais propício ali? 2. Ou é o dom de curar, ou é a operação de maravilha. Interpretação de língua num quarto onde só tem incrédulo. O que Deus quer fazer? Não, eu quero curar ele, porque curando ele vai ativar a fé dos outros. Opa, calma aí. O João ele foi curado, então esse Deus cura mesmo. O senhor não pode orar por mim? Pronto, já são 2. Por isso é a questão, todas as coisas cooperam. Deus tem propósito naquilo que decide. Exatamente. Não é por acaso. O dom não é para uma vaidade. Eu fico às vezes observando. Tem gente que usa de vaidade ainda. Se gaba do... Eu tenho tantos dons. Eu tenho os 9 dons, os 23 dons. Eu tenho todos os... Não tem. Gente, primeiro, pra que Deus vai te dar tanto dom? É aquilo que a gente falou do talento, lembra? Se gabar? Pra que? É a questão do talento. É responsabilidade. Se Deus te deu mais de um dom, toma cuidado que ele vai pedir conta disso aí. Você que não administra bem aquilo que ele tem te dado, não. E não é pra vanglória. Em momento algum é pra vanglória. Você pega o próprio apóstolo Pedro. Eu, ancião, eu presbítero com vocês. Ele era apóstolo. Gai, ele fala pra Gai, eu sou presbítero igual você, nivelo. Exato. O João a mesma coisa. Ou ancião, a igreja, tal. Peraí, ele é apóstolo. E ele se diz ancião, se diz presbítero. Pra você ver que não tinha nenhuma... porque apóstolo é dom também. Dom ministerial. E eles não se achavam se rebaixando quando falava. Eu sou apóstolo. Então, eles não se rebaixavam quando usavam o argumento igual Pedro. Eu Pedro, presbítero ao amado Gaio. Isso não é se rebaixar. Ao contrário. Para mim é um prazer. Primeiro porque a igreja primitiva ela era regida pelo presbitério. Quando Paulo escrevia Paulo apóstolo, é porque é diferente. Paulo sempre estava com um tom de defesa ao seu apostolado, porque queriam colocar... Vivia sendo atacado. Porque estavam colocando ele em descrédito, lembra? Ele vivia sendo atacado. Aí alguém vai falar assim, então Paulo não era humilde. Mentira, porque você vai lá para Romanos, ele diz, Paulo, servo. Doulos. Escravo. Né? Então a gente tem que entender dentro do contexto. Agora deixa eu comentar uma coisa aqui, que é um fato. Não vai atacar quem eu tô pensando. Não, eu fui outro dia numa igreja aí, gente. Não vai atacar quem eu tô pensando. Eu fiquei impressionado com o negócio que eu vi, que o povo inventa cargo. Na falta de cargo, o povo inventa. Na falta de título, o povo inventa título. Polidor de microfone. Não, 4 vice-presidentes numa igreja só. Isso aí. Eu falei assim, Jesus, mas precisava tanto. Um só não era suficiente. 4 vice-presidentes, pra quê? Pro cara se sentir, eu sou o 4º carimbador aqui, eu sou o 4º vice-presidente da igreja. Gente, não, eu sou o 3º, eu sou melhor que você. O título prende o camarada no ego. Gente, mas essa que é a questão, Miquel. O título prende o camarada no ego. É demais certas coisas, é demais. Porque eu percebo que há lugares que a questão institucional, sabe, extrapolou. Amassageia o ego. Que a gente perdeu o foco do negócio. O ego. Falta o Espírito Santo em alguns lugares. lugares. Então vamos lá, se você for olhar, Paulo era apóstolo. Ele fala, Jesus pareceu a mim, ou pareceu, eu fui o último, vamos dizer, ele usa até o termo como se fosse um abortivo, sou o último, apareceu pra mim, pronto. Ele começa a carta dele, eu. Ele tá se identificando, eu, primeira pessoa do singular. Eu, Paulo, tem o meu nome, apóstolo, vírgula, escravo, servo, o que lava os pés, o que está lá com a mão na massa, o que não se gaba. Jesus mesmo, imagina, Jesus, o texto da lavagem dos pés é um dos mais belos da Bíblia. Quebra. Porque um escravo fazia esse trabalho. Quebra o orgulho de qualquer escravo, algum servente, alguém que não tinha nome, não tinha tipo, porque escravo não tem identidade. Porque a identidade dele é do seu senhor. Exatamente, ele não tem nada, ele é um móvel, é como uma peça de móvel na casa. Pode dizer, como é que ele se identifica? O escravo do Miquel, ele não tem nome. Qual que é seu nome? Eu sou escravo do fulano. Ele é escravo, a identidade dele é o seu senhor. Carregavam, né, o nome do seu senhor. Orelha furada. Várias coisas. Aí Jesus se põe, cinge os lombos, pega uma bacia, coloca água e vai lavar pé fedido. Pé fedido. Unha encravada. Amarelo de poeira. Pisou na bosta. Chulezento com micose.
Né? O dedão de Pedro É se mexendo uma assim. lixa, aqueles pés rústicos, porque não devia ter essa O manicure Nike. desse dia, né? A Nike ainda não tinha sido inventada. Mas aí você E vê. Jesus se põe nessa posição, abaixado, Sim, curvado, sim. para lavar o pé dos coisas. Isso é ser servo. E aí tem alguém ainda que diz, não, no meu pé não vai lavar, não. E ainda, não, e o cara é orgulhoso. É. Ele não tá lavando o pé e ele quer ser orgulhoso. Não, meu pé tu não vai lavar, não. Eu quero. Então, Como querendo dizer, eu sou melhor que o senhor. Não vou aceitar um negócio desse. Aí você vê, olha o contraste. Um Deus que transcende tudo, infinito, incriado, poderoso, soberano, autoexistente, que domina sobre tudo, faz o diabo cão na sua coleira. Agora tá fazendo o quê? Lavando o pé. É o que Paulo fala. Não quis por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, tomou a forma de servo. Miquel, isso quebra, vamos ser sinceros, isso dá um tapa na cara da gente. Não, isso... Pra mostrar o quê? Mano, você não pode ser acima da posição dele. E ele fez o quê? Ele se colocou na minha posição pra mostrar, camarada, é assim que funciona. Aqui não tem primeiro, nem grande, nem pequeno. Aqui todo mundo é servo. Um livro bom pra vocês verem, na verdade é um livreto. Parábola do Bambu, do Hernandes. Quanto maior é o bambu, mais ele se encurva. Quanto maior a minha posição, mais eu me encurvo a servir. Porque a diaconia acompanha toda a escala ministerial. Então não adianta o camarada chegar aqui, não, igual aconteceu. Não vou citar nome, uma das nossas congregações. O pastor falou pra mim, Gediel, eu terminei o culto e falando comigo, olha, eu chamei um camarada aqui que agora é presbítero, ele não citou o nome, também se ele citou, não lembro. Eu falei pra ele, meu prezado, o culto acabou, o irmão poderia me ajudar a fechar as janelas? Ele falando pra mim, o pastor dessa congregação. Sabe o que o presbítero falou pra ele? Não é mais minha obrigação, não. Isso é obrigação de diácono. O pastor falou, pode deixar, eu fecho. Não dá pra você entender o quê? Eu fui presbítero, deixei de ser servo. Eu fui ao pastorado, deixei de ser servo. Fui ao cargo de guru, deixei de ser servo. Fui ao cargo de patriarca, deixei de ser servo. Vice-deus. Semideus, deixei de ser servo. Calma aí. Isso não é... Se o maior exemplo de servo foi Deus, quem que sou eu pra não servir? Não, isso prova que nós nos perdemos da essência do evangelho, da simplicidade, Sim. da pureza do evangelho. O evangelho fala de pessoas que entenderam quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui. Qual que é o propósito dele? Qual o propósito dele? Se ele... Eu gostei, ontem teve 2 mensagens, eu fui pregar na vigília ontem, o irmão pregou a primeira mensagem, ele falou de Judas. E ele falou... Mas o Iscariotes ou o Iscariotes. E ele estava falando da ceia, né? E ele entrou nessa passagem do lava-pés. Jesus sabia quem era, sabia a sua origem, sabia seu seu propósito e seu destino. Tudo dele. Ele sabia quem ele era. E por ele saber quem ele era, ele não tinha problema de lavar o pé dos discípulos, sem saber que ele não ia deixar de ser quem ele era. Não ia perder essa identidade. Esse é o problema. Quando você sabe quem você é, em Deus, em Cristo, você pode lavar o pé, você pode pregar num congresso, você pode lavar o banheiro da igreja, você pode dar ceia para alguém que está enfermo lá no hospital. Lavar banheiro você não. pode fazer o que for. Você serve e você sabe que está servindo a Deus. Por exemplo, E o nome de Deus vai ser glorificado. tem um pastor que você conhece ele hoje está no Santa Cecília. A gente não vai citar nome, mas nada não é ofendendo, então é positivo. Ele estava numa outra congregação. Eu falei, Gedeão, você pode vir no culto de ceia? Eu falei, vou, todo prazer. Só estava ele no púlpito. Aí eu cheguei, aí ficaram 2 obreiros. Ele como pastor e eu na função de presbítero. Era um culto de ceia, eu falei para ele, olha, se você precisar, eu desço e sirvo, eu não vejo problema nenhum nisso. Para mim é o contrário, é prazeroso. Eu desço e sirvo. Ele falou, não, faz o seguinte, então você faz a leitura da ceia, porque já tem um diácono que vai servir. Eu insisti, se você precisar, eu desço e sirvo. Não vejo problema nenhum, isso não me rebaixa. Ao contrário, é prazeroso servir. Ele falou, não, tudo bem. Eu fiquei com ele no púlpito, porque só estava ele, o diácono serviu. Aí alguém pode pensar, não, mas o presbítero que serve se rebaixa. Ao contrário, o presbítero que serve, ele entende. É isso, o pastor que serve, ele entende. Agora, o pastor que se gaba, eu não devo servir como esse obreiro, eu não vou fechar a janela porque não é minha obrigação de diácono, ele ainda não entendeu a função dele. Alguém que não coloca uma água, Jesus disse, né? Jesus é Paulo. Aquele que... É Jesus quem dá. Se você dá um copo d'água, seu galardão não será tirado. Um copo? Um copo d'água, hein? A gente tá devendo uma jarra. Mas aí você vê. Vai mandar. Não tem como viver e ser sem a ação do Espírito. Exatamente. Então nós fizemos uma longa fala aqui sobre isso, mas
é algo que a gente já vem falando, né, sobre isso, não querendo desconstruir algo, mas tentando entender algo que tem sido falado, né, muitos anos, mas penso eu não refletido, porque, por exemplo, se a gente for falar isso, eu vou ser bem sincero, se a gente vai dar uma aula de escola dominical um domingo sobre isso, até toma cuidado você que é você que é professor e vai dar essa aula. É difícil você chegar na igreja que já tem uma confissão de fé, já tem uma declaração de fé, já tem um credo, etc, e confrontar. Porque as pessoas, porque não tem como mudar. Ela querer nisso. Mas eu sei que depois que termina a aula de escola dominical, a dúvida persiste. O povo chega, não adianta. Eu já vi dezenas de gente falando com medo de não ter o Espírito Santo, com minhoca na cabeça. Isso traz Por culpa. quê? Porque se engessou um pensamento que eu vejo que não emana da palavra. Sim. Ou que não foi bem explicado e está causando confusão até hoje. E aquilo que causa culpa pode me Aí tirar, o povo fica pode, perturbado, pode me afastar não mais. tem Espírito Santo. Aí a pessoa não chega no ponto que eles querem, que eu falar em línguas, aí a pessoa pensa, então Deus não gosta de mim, eu tenho algum problema. Posso perder minha salvação. Eu já vi cada testemunho sobre isso que é triste. E então esse é o problema, né? Esse é o problema. Mas vamos lá, segundo tópico, aí o nascimento de um novo movimento, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Os próprios pastores, hein? Exatamente. Embora eles chegaram, dormiram na igreja batista lá em Belém do Pará, congregaram com os irmãos batistas, porque eles eram batistas também. Sim. A irmã Celina Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja, da qual aqueles irmãos faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião que confirma quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca vi essa irmã. Se Não. você pergunta. Não, por quê? Por que o avivamento incomoda? Porque, veja bem, nós clamamos por avivamento e o avivamento vem. E por que as pessoas não querem avivamento? Mas aí que é a questão. Lembra que eu falei? O ser humano não gosta de ser confrontado. Porque o que está inserido dentro do avivamento? Vamos dizer uma palavra chamada pureza. Pureza, pode ver. Os bares, quem está no bar lá, o camarada é incomodado. E quando ele fala, senhor, serve aqui uma dose. Ele coloca no balcão, aí eu falo pra ele, sai daí. Ele fala, mas estranho, eu tenho que procurar uma igreja. Vou dar uma dose pra ele. Mas não é de pinga, não. Mas vê se sair da cana boa. Eu gosto da cana cultivada na. Se até o final da aula ele ficar meio tonto, você já sabe. A cachaça era muito, muito forte. Ele que é esperto, ele enche o copo pra mim, pra ele vai pela metade. Mas é que é a questão. Porque tem uma coisa chamada pureza. O avivamento ele faz o indivíduo entender que ele é pecador, ele precisa de uma pureza que só o Espírito Santo vai gerar. E aí acontece o quê? Acontece essa busca incessante pela palavra, busca incessante pela oração, busca incessante pela pureza, busca incessante pelo caráter cristão. E tem algumas denominações em si, que a gente não precisa ter medo de falar, que elas não querem isso. É muito fanatismo, é bobeira, venha como você está e Deus vai te aceitar assim. Primeiro, a gente tem que entender que essa questão em que Deus só quer o coração. Primeiro que Deus não é cardiologista. Vamos lá, se Deus fosse tudo bem, ele é, mas se ele fosse um médico em si, ele trabalharia no Beneficência Portuguesa, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, trabalharia em hospitais específicos na área cardiológica. Então Deus é clínico geral. Eu quero você por inteiro, eu quero trabalhar na totalidade. Porque se eu falo só do coração, mas o coração é a sede das emoções. Aí o salmista fala, eu escondi a tua palavra na minha mente, no meu coração, porque o que eu penso tem que estar de acordo com o que Deus quer que eu pense. Aí você pega um avivamento, uma mensagem que eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de viver uma vida que é contrária. O que eu vejo é confrontativo. Porque assim, como a gente tem falado, o avivamento é algo produzido por Deus, derramado por Deus. Não adianta você marcar culto de avivamento na sua igreja. Quem manda avivamento é Deus. Não. A terça do avivamento, e se ele não quiser? Terça da cura divina, e se ele não quiser curar? Vai ser decepcionante. Terça do falar em língua, se ele não quiser que ninguém receba o dom? E aí?
O mover do Espírito, é do Ele Espírito. concede. O que a gente clama é para Deus fazer alguma coisa. Agora, a gente tá ali orando. 1 ano, 2 anos, 6 meses, 1 semana, 40 dias, não sei. E Deus vai vendo a intenção da Clamando oração. a Deus por um mover. Algo vai acontecer, porque a gente tem falado de oração. Deus responde oração. Ainda mais quando 1 ou 2, diz a palavra, Se concordarem, concordância. né? Se ligarem aqui, será ligado lá. Não foi você que leu semana passada em Isaías, em Malaquias 3,16? Que é um memorial diante de Deus. Aham. Quantas orações foram feitas antes de Deus pegar o dedo dele e falar, opa, é hoje. Então, aí eu tô clamando por um mover. O mover virá. Uns vão abraçar. Porque estavam clamando por isso e vão abraçar isso. Mas outros vão resistir. E aí? Porque no avivamento acontecem esses dois fenômenos. Aqueles que resistem, porque não querem a mudança, porque não aceitam a mudança, que são carnais, resumidamente. E outros que vão abraçar. É fato que eu vi um podcast esses dias. Nós temos a igreja ocidental, ela tem muita dificuldade de trabalhar os 5 ministérios. Nossa igreja é muito pastoral mestral. Mas nós temos dificuldade com o profético, nós temos dificuldade com o apostólico. E o apostólico eu digo o missionário, né? É a pessoa que tem a Não a visão chamada para apostólica ser de hoje. não o apostólico dos apóstolos, o apostólico do ser enviado, né? As missões. E o evangelista. A gente tem dificuldade de trabalhar os 5 ministérios com coesão. Numa igreja, vamos supor, uma igreja que só tem profeta, fundou essa igreja, vai pro beleléu. Porque vai sair cada coisa. Por quê? Né? Porque o profeta, e eu não tô falando dos dons de profecia em si, eu tô falando do ministério profético. Porque tem dom de profecia e o ministério profético, são coisas diferentes. O cara que tem o dom do ministério profético, que tá lá em Atos. Ágabo era Exatamente. profeta. É o cara que ele tá no real, mas ele tá vendo o ideal. Ele sempre tá, como eu vi a ilustração, ele tá numa estação à frente. Por exemplo, ele tá no presente, ele tá no verão, mas ele tá costurando casacos pro inverno. Sim, sim. É como um estilista de moda. Ele tá numa estação, mas ele tá se preparando para que vai vir pra frente. Quer dizer, ele tá aqui, mas Deus tá mostrando pra ele o que vai acontecer no Não futuro. foi Ágabo? Deus tá abrindo o entendimento dele sobre as coisas que vão vir do futuro. Não foi Ágabo que falou de uma grande fome? Sim. Previu. E mais de uma vez Ágabo é usado Sim, por Deus, por né? Paulo, Sim. o dono desse cinto, Igreja- e a questão da fome. Numa igreja, lembra de igreja de Antioquia da Síria, que havia profetas e doutores. E aí? Equilíbrio. Aí você pega uma igreja só tem profeta, o povo tá no real vivendo no ideal. Vai dar bagunça. O que essa igreja precisa? Precisa ter o mestre. O profeta tem que estar na mesma igreja que o mestre. Sim, em concordância. Porque ainda eu ouvi, o profeta precisa ser pastoreado. Porque o mestre, ele é racional, ele é mais... Ele põe o pé no freio. Ele fica olhando pro retrovisor, ele tá olhando pra ver se não tá vindo Vamos nenhum carro dizer, na frente. Ao mesmo tempo que ele tá com a mão no volante, Ele a tá mão olhando no pro freio de mão. semáforo, Sim. ele tá com o freio de mão aqui, ó. Já tá pronto. com a mão no freio de mão. Ele tá esperando. Por quê? Porque eu preciso crer no que Deus vai fazer e pode fazer, mas eu preciso estar fundamentado na palavra. E quem que vai me ajudar? O mestre. Só que uma igreja só de mestre tá perdida também. Fica muito racional. É uma igreja morta, é uma igreja fraca, é uma igreja fria. A igreja precisa do profeta que tá vendo o futuro, precisa do mestre que dá fundamento, precisa do evangelista para ser enviado. Sim. Porque o evangelista, nós estamos vivendo um fenômeno de evangelistas no nosso país. Digo o dom, que são pessoas que pregam o evangelho. Eles são cativantes. O Billy Graham, ninguém pode negar que Billy Graham é evangelista. Ele é um evangelista. Ele era um evangelista. O evangelista, ele tem uma mensagem. O evangelho, ele vai, ele prega, ele anuncia. Ele fala do amor de Deus, venha, se converte, glória a Deus. E vai pra outra cidade, prega a mesma mensagem, pessoas se convertem. Só que, se a igreja só tem evangelista, quem que doutrina e discipula essas pessoas? Cadê o pastor dessa igreja? Eu preciso de alguém. Você tá entendendo que os 5 ministérios estão em coesão? É necessário, a igreja precisa desses 5 ministérios. Eu preciso do evangelista que ganha. Eu preciso do profeta que tá vendo para alertar o que vai acontecer. Eu preciso do mestre para dar fundamentação. Eu preciso do pastor para cuidar dessas ovelhas que estão chegando. Eu preciso do apóstolo para ser enviado para outros lugares para começar a obra de Deus. A igreja é um organismo vivo e ela precisa ter vida. Eu preciso dar espaço para todo mundo trabalhar. Agora, se uma igreja só tem mestre, ou só tem evangelista, ou só tem pastor, ou só tem não sei o que, vai afundar essa igreja. Não, seu exemplo, eu pensei agora, é simples o exemplo, mas tudo bem. A alça da caneca você consegue pegar com 2 mãos. E eu seguro com o joia. Mas se eu quiser pegar ela inteira, eu uso todas as mãos. Eu vou tirar esse dedo, porque eu não consigo pegar. Eu não pode ir, a caneca não sai da minha mão. Se eu usar esse dedo aqui, eu tirei a caneca do lugar. Agora lá, eu vou usar só os 2, eu consigo tirar.
Posso usar agora qualquer dedo, usando esse. Uhum. Então, tem que ter conectividade do um. Não, e é com os necessário demais. que se sente na mesa. E isso é uma questão de identificar. Porque tem dom que já foi liberado. As pessoas às vezes têm uma ideia muito de uma experiência sobrenatural, né? Pra pessoa receber algum dom. Não, às vezes a pessoa já recebeu o dom, mas ela não sabe que tem o dom. Se desenvolver. E alguém precisa ter discernimento do espírito pra identificar o dom que a pessoa já tem. Por exemplo, como é que eu sei que o camarada é músico? Dá um violão pra ele. Se der um violão pra ele, já consegue dar umas notas, consegue tirar um som, consegue. Opa, já consegue até rabiscar uma partitura lá. Opa, camarada tem. Agora dá um violão pra mim. Eu posso. Vai fazer batuque, Eu vai... vou fazer igual tentar o chave lá, vai tentar vai aprender. jogar ping-pong. Não é. É a mesma coisa. Nós pegamos aí na questão de esporte. Simples de entender. O Medina é um expert Uhum. em prancha. O Cristiano Ronaldo é um expert no futebol. Inverte. O Medina pode pegar a bola, pode chutar, pode tentar fazer, mas ele vai ver que não é pra ele aquilo em si. O Cristiano, pra prancha, ele vai dar as equilibradas. Opa, equilibrar. Não significa que ele é um surfista. Pega o Medina, joga na prancha, pega o Cristiano, joga na bola. É cada um no seu Não, lembra quadrado do pra texto- exercer de fato aquilo pro qual foi Lembra do chamado. texto de Gênesis? Terra produz. Águas produz. Sim. Se você tira o peixe da água, ele morre. Porque ele foi criado para. E a água continua sendo água. Exatamente. A origem dele é água. Você tira ele da água, ele morre. Sim. Se você tira a planta da terra, ela morre. A terra continua A mesma sendo coisa, você água. tira Deus, tira o homem de Deus, O homem tá vazio. ele morre. O homem tá vazio. Você tá entendendo? Porque a origem, aonde que ele foi criado para ser? Exato. Ali. Ele tem uma origem. Então, assim, eu vejo que os dons. Porque a gente quer um avivamento, mas a gente tem que entender que quando o avivamento chegar, ele vai incomodar. Ele vai abalar a Sim, estrutura, ele vai sim. quebrar paradigmas, ele vai colocar dedo na ferida. E muitas vezes nós vamos perder a oportunidade de abraçar o avivamento por causa da nossa incredulidade. Sim, exatamente. E a gente tem que ter sensibilidade do Espírito. Senhor, não deixa o avivamento passar aqui e eu ser o cara que vai ser o da oposição. Claro. Não, me dê discernimento, clareza para fazer a coisa caminhar. Porque a igreja só. Porque se eu não tiver essa sensibilidade, a gente deixa passar. Passa no fundo dos nossos dedos, a vida passa, a gente não vê as coisas acontecendo. Então, na igreja a gente precisa entender essas diferenças ministeriais. Por exemplo, no nosso contexto assembleano, é defendida até, ou infelizmente, eu vou dizer infelizmente, essa questão de degraus. Por exemplo, eu passei pelo diaconato, cooperador, para o diaconato, fui levado ao presbitério em 2014. Benjamin nasceu em 2015, 2014. Então, se eu já percebo, Deus está me dando uma direção, está me fazendo enxergar, ter uma compreensão diferente, que aquele irmão ele pode já começar a exercer sobre o presbitério, por que colocar no diaconato? Ah, mas porque quem alcançar Então, uma boa posição de E a diaconato vai gente ser tem levado. que pensar, Não. a gente tem que pensar que inicialmente, porque a igreja em tese, assim, igreja primitiva, assim, na sua totalidade, porque ancião na Bíblia é idoso, né? Seria o cara. Ou O experiente, idôneo, né? experiente. Idoso e bem- idôneo são duas coisas. E, em tese, diáconos e presbíteros. Né? Diáconos e presbíteros. Depois vai surgindo os outros apóstolos, evangelistas. Não, Filipe era diácono e exerceu a função de Exatamente. evangelista. Depois vai surgindo a coisa. Mas, essencialmente, uma igreja precisa ter diácono e presbítero. Pronto. Essencialmente, diácono e presbítero. Por quê? O presbitério, que infelizmente no nosso contexto assembleano é complicado, né? Parece que não tem peso. Mas em alguns locais, tudo passa pelo presbitério. O- O eu- presbitério tem a última palavra. Eu tenho um amigo, hoje ele pastoreia em uma das nossas congregações. Ele falou que lá no contexto dele, como é Nordeste, porque lá é diferente. Eu falei, lá não, lá o presbítero lá tem voz. Qualquer problema com o pastor, é o presbítero quem decide. Porque, Abre concílio, resolve problema. porque o que acontece? O nosso sistema é presidencial. Tá na declaração de fé também. Só que isso, às vezes, eu penso complicado. Porque a igreja precisa. O pastor precisa também prestar conta. Ele não pode ser. Seria ditadura, né? Não, só Ele coronelismo. precisa prestar conta. A ideia do coronelismo. Vira um Ele coronelismo. precisa prestar conta. Por quê? Porque se o pastor pecar, quem disciplina o pastor? Tem que ter um grupo, tem que ter um Ó, corpo. o esteve aqui, eu gravei com ele. Trabalha pra sei lá, o pastor Daniel Borges. Eu posso citar o nome dele. Ele contou um caso pra mim de uma igreja em Minas Gerais que o pastor cometeu um ato falho lá e ele não quer sair da posição de pastor. É, E os obreiros não conseguem tirar ele da igreja. mas agora tirou.
Tirou agora? Tirou, tá, conta o pastor. Então. Essa Mas até história- então não tava. Sim, Como que fica um negócio desse, Didiel? exatamente. Um pastor que não quer e ainda dando uma desculpa esfarrapada Sudeste. dizendo, não, mas eu sei que pecou. Sudeste. Se fosse no Norte e Nordeste, já tinha sido arrancado faz tempo. Então, como Porque que tem peso. que aceita um negócio desse, né? Por exemplo, você teve na sede, que veio aquele pastor de Rondônia ou Roraima? É do Norte, que ele veio dar palestra pro discipulado. Ele falou, irmãos, quem resolve problemas dentro da igreja, problemas assim, eu tô com a dúvida de algum texto bíblico, problemas de ordem teológica, é o presbitério. Então a gente precisava, sim, valorizar o presbítero. Pode dizer, eu fico pensando, eu vou perguntar, a pergunta vai ficar aí. Por que presbítero não é convencionado? Por que presbítero não participa de convenção? É outro ponto, né? O que é o presbítero na Assembleia de Deus? Pode ser que alguém da Assembleia de Deus Belém de Pinto tenha ouvido isso aí, mas é o meu desabafo bíblico. Eu tô embasado biblicamente. O que o presbítero faz aqui? Por exemplo, se surge um problema, é o presbitério. O que Paulo fala? Se um presbítero errar, chame ele na frente de todos e corrige ele para que fique como exemplo. Então, olha a função. A igreja primitiva era presbiteriana. Quando eu falo presbiteriana, não no sentido da igreja, que nós temos hoje, no sentido de que ela era regida pelo presbitério. Então, o presbitério tem peso, sim. Pode ver. Paulo vai falar. Para o presbítero, digno de dupla honra. Ele não fala para mais outro. Ah, mas o presbítero é o mesmo que pastor, mesmo que ancião. Porque lá, quem deseja o episcopado, a palavra é bispos e episcopos. Então, quem deseja, tudo bem. Mas eu preciso entender que essas funções, como você falou, presbítero e diácono, tem na igreja? Tem. Opa, nós temos 4 presbíteros que amam a palavra de Deus. Opa, então já tem. Nós temos 4 diáconos que servem muito bem. Então já tem uma igreja ali estruturada. Porque o pastor, a visão seria essa. O pastor tem uma visão, ele tá ali liderando aquela igreja. Mas ele vai passar a visão pro presbitério. O presbitério vai dizer, tá ok. Ok, não exato. Tá ok. Tá Exato. bom, não tá bom. Não, Bíblica... poderia ser assim, poderia ser assim. Ele vai dialogar com o pastor. Sim, o senhor se equivocou, não tem embasamento bíblico. Eu pensei em colocar fulano de tal na atividade tal, X na igreja. Não, esse irmão aqui eu conheço, não vai dar certo não, pastor. O pastor tem que se comunicar com seus obreiros. Precisa. Afinal de contas, eles estão ali pra quê? O medo é isso, Miquel. Quando se envolve muito no coronelismo, é aquela ideia. O que eu decidi, ponto final. Tá decidido. Pastor, assim. não convém manter a caneca aqui, olha. Ela pode cair a qualquer momento. Não, vai ficar aqui. Coloca no meio. Porque colocando no meio dá lugares para mais canecas e tal. Não. Quando se ouve, se entende. Então o perigo é isso, Miquel. É ter só presbítero e não ter diácono. Ou seja, ter só diácono e não ter presbítero. Agora, essa comunicação do presbítero com o pastor é de suma importância. Então por que no Sudeste não funciona? Então, fica aí, nossa crítica. Nós vamos pular já pro final, porque esse assunto aqui, eu tô falando dos tópicos de modo geral, né? Tocando naquele que eu considero mais importante. Porque essa aula, na verdade essas aulas de avivamento, cada professor vai aprofundar naquilo que é mais pertinente na sua congregação, porque é verdade que é amplo o assunto. E uma completa a outra, uma lição completa a outra. Na verdade se repete algumas coisas também. No final é a expansão do avivamento pentecostal, né? Um modelo centrífugo e crescimento acentuado. Centrífugo que é de dentro para fora. Exatamente. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizaram as suas casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. A verdade é o seguinte, e eu acho isso curioso. Por isso que esse é um fenômeno do Espírito Santo. Não tem como. Vamos ser sinceros. Não existe uma fórmula na Assembleia de Deus para o crescimento da igreja. Você tá entendendo? mas B igual a C. Não. Não existe. As nossas igrejas são grandes porque Deus quis que derramar o seu poder, pronto, salvar e acabou. Vamos dizer, Deus resolveu escrever na linha dele e pronto, Já escreveu. Por quê? Porque eu já li livro de crescimento de igreja. E cada igreja adotou um modelo, uma fórmula, tal. As igrejas mais modernas dos últimos 50, 30 anos têm adotado métodos de crescimento de igreja, ou estratégias. Não tem estratégia na Assembleia de Deus. Que estratégia tem? Você entra numa igreja, tem 4 mil pessoas. Aí você pergunta, por que tem 4 mil membros nessa igreja aqui? Eu tô lutando pra chegar na minha 100. Você tá entendendo que é um negócio meio louco? Uma fala positiva do nosso pastor presidente aqui em Pinda é o seguinte: na Assembleia de Deus tem lugar para todo mundo.
Pode ver. Criança, adolescente, pré-adolescente, baraques, mocidade, jovens, adolescente, irmãs, coral, Sim. obreiro. Pronto, atende todas essas áreas. Quem você quiser, onde você quiser, tem gente. Então, assim, não tem uma fórmula. Você percebe que realmente é Deus em certas coisas. É fato que isso não é uma justificativa pra gente não buscar um aprimoramento em algumas coisas. Deveríamos. Porém, na sua essência, não tem jeito, gente. É Deus. Porque você pega, não tem. Porque veja bem, você tem igrejas dos mais extremos do país. Mais perto das capitais ou mais longe. Tem lugar. Eu tenho De lugar que você nem sabe que tem no mapa, tem uma igreja evangélica Assembleia de Deus lá. O Daniel Neto. Até no meio dos rios. Sim. Porque as igrejas. Ribeirinhas. Sim. Tem igreja evangélica no meio do rio, gente. Por exemplo, o Daniel Neto é da minha turma. Ele até pediu uma ajuda pra gravar a aula lá, mas Vai pra igreja de Canoa. Contemplei a minha situação. O tempo todo, se você entrar lá no Face dele, se você entrar se você estiver no WhatsApp, sempre lá, postando. Barco daqui. Sim. Por exemplo, Tem igreja que são nos próprios barcos? Sim, por exemplo, o Manuel. Eu tenho essa revista, que o IBAD fez uma reportagem com os alunos da turma de 2012, 2013, se não estiver enganado. Eu tenho essa revista. Com os alunos do IBAD, mas feita por uma equipe americana. Miquel, é todo de madeira, e pra você chegar na porta do templo, a Assembleia de Deus, você vai de barco. E a igreja é onde? No rio. Então. E lá eles cantam o quê? Vencer, alma se chama. Lá eles cantam o quê? Ó, consegue andei, alma batida. É uma Assembleia de Deus, mas no rio. Então, você vai de barco. Verem. E outra, letrados e iletrados. Tem. É uma igreja que tem o analfabeto, mas tem o doutor também. Tem, por exemplo, o pastor Antônio Gilberto, um excelente ensinador. Você vê grandes homens de Deus, por exemplo, o pastor José Antônio, que morreu. Luiz Antônio, que morreu no acidente da TAM. Um excelente pregador. Sim. Você pega grandes homens aí, por exemplo, o Idecarlos Takayama, assembleano. Ele pode ser considerado um evangelista. O Takayama. O Idecarlos Takayama. Passou aqui pelo IBAD. Sim. Então, você vê. Tantos outros. Tem, né? Hoje. A Assembleia de Deus fez uma parceria com o Mackenzie. Só no Mensageiro da Paz. Com o Mackenzie. Então, tá, eu tenho essa reportagem do Mensageiro da Paz. Então você vê, tem aquele irmão que abre a Bíblia, o meu irmão me ensina a ler. Ele vai pro púlpito, olha. E muitos aprenderam a ler a Bíblia, ou aprenderam a ler pela Bíblia. Você pega lá na roça, você vai lá, é sanfona, é triângulo, é violão, é viola, os irmãos sentados no banco duro, mas você vê que Deus está lá. Lembra Deus está daquele lá. hino da Cassiana, igreja pequena? Sim. Onde Deus trabalha? Aí você pega ele, irmãos, nós estávamos vindo pra cá e nós já estávamos sentindo... Não, mas aqui na nossa cidade, aqui, Pindamonhangaba, nós temos uma igreja, o Rodeio, que quando essa igreja surgiu, há mais de uns 50 anos atrás, até chegar a essa igreja tem rios, vários rios ali, né? Rio Peraquamo, Ribeirão Grande. E o que acontece? Na época não tinha ponte, porque na época o Vitão que construiu as pontes nas áreas rurais, né? O prefeito, que foi 4 vezes prefeito aqui na cidade. Dito Lerário. Enquanto não morrer, não vai parar de se candidatar a prefeito. Mas ele, na época que ele foi prefeito, ele construiu as pontes nas zonas rurais aqui da cidade. Um dos irmãos que são fundadores, que eu conheci, uma irmã que congregava na Mantiqueira, tem família lá. Os irmãos que começaram a fazer o trabalho lá, eles iam para fazer o culto lá, que é longe pra burro. Isso de carro é longe. Eu já fui. Na época era cavalo. Carroça. Disso que eles atravessavam o rio, colocavam a roupa em cima da cabeça, atravessavam o rio a pé. Ou atravessavam o rio a cavalo. E quando o rio tava em cheia, orava a Deus pra atravessar o rio. Claro. Porque tinha que atravessar, os irmãos. Chegava lá, tinha gente endemoniada, expulsava demônio do povo. Pregava, gente se convertia. E foi assim que começou o trabalho. Não era e a igreja tá lá até hoje. Não era prazeroso? Então, irmão, você vai atravessar o rio. Aí alguém fala assim, nossa, mas que prova. E lá no fim do mundo, pra abrir uma igreja, não podia... Deus quer salvar. Tem 50 anos na igreja lá. E aí? Então, assim, Deus, ele tem os seus meios, suas formas. E sabe o que é interessante, que é? Deus tem os meios e sempre vai ter aqueles tem um livro da plantação dessa igreja que... quem tem ele é o Juarez, que congrega no Mantiqueira. É antigo, não foi publicado em grande escala, não lembro quem que escreveu esse livro, mas tem um livro que conta os testemunhos de como começou o trabalho lá. E muitas coisas aconteceram lá. Eu já vi gente de Tremembé comentar dessa igreja lá na época. Você vê, Deus tem os seus para situações específicas. Então,
Então muitas coisas. Isso é avivamento. Avivamento não tem fórmula, né? Avivamento é Deus. Não é conta matemática. Semana que vem, o avivamento na vida pessoal. Nós vamos pensar aí no texto. É a décima já. É a lição 10. Ah, a lição 9 que tá pra chegar é sobre família. Isso. O avivamento da vida pessoal vai ser o texto Salmo 63. Então nós vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal. Semana que vem, então, nós estamos aí. Vocês se inscrevam aí no canal. Vou começar a ler meu livro. Se for bom, eu vou fazer vou falar aqui. Eu já li esse livro já, é gostoso. Vou comentar aí com vocês aí. Meu querido vermelhinho. Vamos lá, até semana que vem.